Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Hoje nós vamos estar fazendo uma questão que eu particularmente achei ela bastante bonita, tá? Moça bonita. A questão número 111 do caderno amarelo do ano de 2022 é uma questão que envolve várias coisas dentro da física, envolve termodinâmica, envolve energia, envolve eletrodinâmica, enfim. Tem vários fatorizinhos ali que é bem bonita. Essa questão eu achei bem legal mesmo. Então não vamos enrolar muito e vamos para a questão. E cá estamos nós com a questão. A questão diz o seguinte: o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Então nós temos aqui uma tabelinha em que temos a vazão, a quantidade de água que sai por certo intervalo de tempo, e a variação de temperatura. Atenção, aqui não é a temperatura que a água atinge, isso aqui é a variação que a temperatura vai ter, tá bom? Essa água ela vai ter uma certa temperatura e aí ela vai poder aumentar ou diminuir nessa variação. Então vamos supor que originalmente a água estava a, sei lá, 30 graus Celsius e aí você liga o chuveiro no super quente, né? E deixa na vazão de 3 litros por minuto. O que vai acontecer com a água? A água vai aumentar a sua temperatura em 30 graus Celsius. Tá? Então ela vai passar de 30 para 60. Então, isso aqui que quer dizer essa variação de temperatura. Não quer dizer que a temperatura da água vai ser de 30. Não, significa que ele vai aumentar ou diminuir 30 nessa vazão. Beleza? Então, vamos lá. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas de qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joule por grama grau Celsius e densidade de 1000 grama por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Então nós temos aqui algumas alternativas. Perceba que ele está querendo saber qual é a corrente que passa pelo disjuntor, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Tem um bando de dado aqui. Por onde a gente começa? Bom, a gente vai começar determinando a potência desse chuveiro. E aí você vai me perguntar, tá, sensei, mas por que a gente vai determinar a potência? O que é a potência? A potência vai ser justamente essa relação entre a energia dada, né, a energia do sistema, por um certo intervalo de tempo. Tá? Isso que é a potência, inclusive, é a definição de potência, a quantidade de energia por unidade de tempo. Tá? Então, quando você tem a potência de um carro, significa que ele gasta uma certa quantidade de energia em um certo intervalo de tempo. A potência da sua geladeira, a mesma coisa. Quanto de energia elétrica ela consome em um certo intervalo de tempo. Tá? Isso que é a potência. Então, a ideia aqui é você trabalhar com a potência. Por quê? Porque a gente está falando justamente aqui de uma troca de energia. A resistência do chuveiro troca sua energia com a água, né? Como? Né? Ele fala aqui, ó, a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água.
Ou seja, você converte a energia elétrica em energia térmica. Tá certo que aqui a gente vai ter que abrir um parênteses falando o seguinte, ele fala que é toda a energia dissipada. Na verdade, no mundo, isso aqui é apenas no mundo ideal, tá? No mundo real, nem toda a energia ela vai ser convertida em energia térmica. Sempre vai ter ali alguma perda e tudo mais para o ambiente. O ar ao redor do chuveiro vai ficar quente, coisas assim, tá? Mas a gente pode fazer com uma aproximação bem confiável, tá bom? Então a gente tem aqui a energia dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que lembrar então que aqui é a potência, como eu falei. A potência vai ser a variação da energia por um certo intervalo de tempo. Quanto de energia variou ao longo daquele intervalo de tempo. Aí aqui eu botei em módulo, tá? Pra gente trabalhar aqui bonitinho. Só que olha só, a gente vai falar aqui, tá, beleza, mas ali ele fala de energia térmica. Então essa variação de energia é variação de energia térmica? Sim. Mas o que é a variação da energia térmica? A variação da energia térmica nada mais é do que o calor. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que esse ΔE nada mais é do que o calor do sistema dividido pelo intervalo de tempo. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, tá, mas não fala qual é o calor do sistema. Como é que a gente vai determinar isso? Na verdade, a gente vai ter que destrinchar quem é esse calor aqui, tá? A gente vai ter que abrir esse valor aqui de calor para a gente poder determinar essa potência propriamente dito. Quem é o calor? Bom, se você se lembra das aulas de termodinâmica, se lembra que o calor ele pode ser escrito como a massa, o produto da massa, pelo calor específico, pela variação de temperatura. E aqui a gente vai dividir pelo intervalo de tempo. MC ΔT, né? Ou MC Δθ, em alguns casos. Eu gosto de usar Δθ, mas aqui eles estão usando ΔT, então a gente vai usar ΔT, tá? E aí se você olha para isso aqui, você percebe, olha só. Eu tenho quem é o calor específico, ele dá isso aqui no problema, 4,2. Eu tenho a variação de temperatura, tá na tabela, mas eu não tenho nem a massa, nem o intervalo de tempo. Como é que eu resolvo isso? Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer mais uma abertura aqui no problema, tá? A gente tem que eliminar essa massa de alguma forma. E como que a gente vai fazer isso? Bom, se você parar para perceber, entre os dados que ele dá no problema, ele dá esse dado aqui, ó, a densidade. O que é a densidade? A densidade nada mais é do que a quantidade de massa que cabe em um certo volume, ou seja, um certo espaço, tá? Quanto de massa, quanto de matéria ocupa um determinado espaço. Então, por exemplo, você tem a sua densidade, você tem a sua massa e você ocupa um espaço, né? Você tem um volume que ocupa no espaço. Se você pega a sua massa e divide pelo seu volume, você vai ter a sua densidade, que é a densidade do corpo humano, né? A mesma coisa com qualquer outra substância. E aí você perceba aqui o seguinte, que a densidade aparece a massa. Se a gente lê isso aqui nada mais é do que o seguinte, olha, a densidade da água está me dizendo que a cada 1000 gramas de água, ou seja, 1 quilo de água, eu tenho 1 litro de água, tá? Então eu tenho essa relação de 1000 gramas para 1 litro. Então perceba que a densidade é a relação de massa pelo volume. Então a gente tem o seguinte, que a densidade é igual a massa pelo volume. Se a gente pega e passa esse volume para o outro lado multiplicando, desculpem matemáticos, me perdoem, mas é a forma aqui mais didática possível. Na verdade, o que a gente faz é multiplicar os dois lados pelo volume, mas tudo bem. Se a gente passa esse volume para o outro lado multiplicando, a gente tem aqui que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, olha só, a gente pode substituir. No lugar de massa lá na fórmula da potência, a gente pode colocar densidade vezes volume. Então, a gente vai ter aqui, ó, densidade vezes volume vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pelo intervalo de tempo. Aí você vai olhar para isso aqui e vai falar de novo, não, mas ainda assim não dá para fazer, porque eu não tenho quem é o volume.
também não tenho quem é o intervalo de tempo. Como é que eu resolvo isso? Na verdade, você tem. Se você parar para anotar, volume por intervalo de tempo é a vazão, né? Vazão é exatamente isso, é você pegar uma quantidade de fluido, de líquido, de, sei lá, qualquer coisa ali que está passando em um certo intervalo de tempo, né? Por aquele determinado local que você está analisando. Então, se você pega, por exemplo, uma mangueira e vai determinar qual é a vazão da mangueira, nada mais é do que determinar quantos litros de água passam por aquela mangueira em um certo intervalo de tempo que você cronometra, né? Pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 segundo, enfim. Aí é com você. Nesse caso aqui é litro por minuto, tá? E aí, olha só que coisa. A gente já tem aqui a vazão. Então, se a gente pega volume por intervalo de tempo, a gente tem exatamente a vazão. Então, a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, ó. Olha que maravilha. Agora a gente tem todos os dados. A gente tem a densidade, a gente tem a vazão, a gente tem o calor específico, a gente tem a variação de temperatura. Ótimo, né? Mas, Sensei, quais são os dados que eu vou ter que usar? Porque olha só, se a gente pega aqui a vazão e a variação de temperatura, a gente tem 2 valores possíveis para cada caso, né? A gente tem 2 valores aqui. Qual que eu uso? Independe, irmão. Independe. Você não precisa se preocupar aqui qual dos dois você vai usar. Escolhe um deles e vai fundo. Porque qualquer um dos resultados vai dar correto, tá? Se você usar a vazão de 6 litros por minuto, você vai usar aqui os valores de variação de temperatura referentes a 6 litros por minuto. A mesma coisa se você usar 3 litros por minuto, tá? E aí você vai usar o valor relacionado a isso. Então, tipo, o resultado final vai ser o mesmo, porque é o mesmo chuveiro. Não faz sentido você ter um mesmo chuveiro com potências diferentes. Quer dizer, até faz, mas não para esse caso, tá? Porque ele não deixou isso claro, que a gente vai ter aqui um chuveiro que pode mudar de potência. Isso existe, mas não é o caso, tá? Esse chuveiro aqui, ele vai ter uma potência só, tá? Aí você vai olhar e vai falar, tá, beleza, então vou escolher, sei lá, 3 litros por minuto e qual é o valor da variação de temperatura que eu tenho que usar? Você tem que usar aquela que vai ter a maior variação de temperatura. Por quê? Porque é onde vai estar passando a maior quantidade de corrente no chuveiro. Então, nesse caso, você tem que se atentar ao valor do super quente, tá? Então, você vai se atentar ao super quente. Só que antes disso, você tem que se atentar a mais uma coisinha. Perceba que todas as unidades de medidas que estão sendo trabalhadas estão no sistema internacional, né? Menos a vazão. A vazão está em litro por minuto. Minuto não é um sistema internacional de medida, tá? Na verdade, o sistema internacional de medida para tempo é segundo. Então a gente tem que converter isso aqui de litro para litro por minuto para litro por segundo. Como que eu faço isso? Divido esse valor aqui por 60, porque lembre-se, 1 minuto é igual a 60 segundos. Se a gente tem 3 litros por minuto, significa que é 3 litros por 60 segundos. Ou seja, 3 litros dividido por 60 segundos. Então você pode fazer isso nos dois casos, tá? Então 3 dividido por 60, isso aqui vai dar 0,05 litro por segundo. E aqui a mesma coisa, 6 dividido por 60 vai dar 1/10, né? Que vai dar 0,1 litro por segundo. Ok? Beleza. Então a gente pode escolher qualquer um deles aqui, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Posso escolher ou esse aqui, 0,05, ou esse aqui, que é 0,1. Eu vou escolher o de 0,1 porque vai ficar mais simples de eu trabalhar, tá? Então, substituindo os valores. Densidade: 1000 gramas por litro. Vazão: 0,1. Calor específico: 4,8. Variação de temperatura: 15. E aí aqui agora é tranquilinho, né? É 1000 vezes 0,1, isso aqui vai dar 100.
vezes 4,8, 480, vezes 15, vai dar 6.300 watts. Então, nós temos aqui justamente a nossa potência nominal do chuveiro. Ok, sensei, e agora? O que a gente faz? A gente quer determinar quem é a corrente, né? Então, agora a gente vai ter que usar outra relação de potência. Aqui a gente está usando a relação de potência para o calor, né? Mas tem como a gente usar essa relação de potência também para a eletrodinâmica, ou seja, para a corrente elétrica. Se você se lembra das suas aulas de termodinâmica, de eletrodinâmica, sabe que a potência é igual a corrente multiplicado pela diferença de potencial, né? Ou voltagem, no caso, né? Então, a gente vai poder determinar quem é essa potência, tá? Quer dizer, quem é essa corrente. A potência a gente já sabe, 6.300. A corrente é o que a gente quer descobrir. E a diferença de potencial é de 220. Tá lá no texto, né? 220 volts. Posso dividir ambos os lados por 10. Isso aqui vai ficar 630 igual a I vezes 22. Então, eu posso passar esse 22 para o outro lado dividindo. Desculpem, matemáticos, eu sei que é só dividir os dois lados por 22, mas tudo bem. 630 dividido por 22, que isso aqui vai dar aproximadamente 28,6 ampere, tá? Aí você vai olhar para isso aqui e vai falar, ótimo, beleza, descobri quem é a corrente que vai passar ali pelo chuveiro, pelo disjuntor do chuveiro. Mas e agora? 28,6 ampere. A gente olha aqui para as alternativas, não tem esse valor. O que a gente faz? Aí a gente volta no texto e vê que ele fala que, olha só, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 ampere, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Qual é a corrente máxima do circuito? 28,6. Qual é o próximo múltiplo inteiro de 5 após 28,6? Só pode ser 30 ampere. Então a resposta certa é a letra B de bonito, né? Que é essa questão aqui bem bonita. Nossa, bem feita! E é isso, essa foi a nossa questão de hoje, a questão número 111 do Caderno Amarelo do ano de 2022. Espero que tenha gostado, não se esqueça de compartilhar com os amigos e amigas, porque o Enem Inteirado é pra isso, né? É pra você poder estudar pro Enem, tá? E tenta aí, fica aí de exercício extra, né? Vocês viram que eu fiz utilizando a vazão de 6 litros por minuto, né? Tentem fazer essa conta com 3 litros por minuto que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Mas é interessante, né? Um exercíciozinho extra aí. Ok? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um cantinho especial lá no Discord para que você possa conversar comigo sobre problemas de física que você possa encontrar ao longo do seu caminho, da sua trajetória acadêmica, né? Ou de matemática, ou de química, apesar de não ser muito a minha praia, nem biologia, mas tudo bem. Tá lá para a gente poder estudar junto, tá bom? O link do Discord está na descrição. Ok? Tamo junto e em té!